Mas, assim, a forma como o Flamengo, os jogadores e o próprio técnico, naquele lance ridículo, né, em que o Neymar tenta passar a bola por debaixo das pernas dele, ele vai lá, dá um abraço. Isso não é jogo de confraternização, cara. Ah, a canetinha aqui, pô, foi divertido, pô. Isso é jogo, futebol profissional valendo O pouco. Jamel cansou de fazer isso com os técnicos adversários. Se ele faz isso com um técnico, provavelmente Na o minha Filipão. época, se eu fizesse isso no Filipão. Então, lembra que o Valber foi fazer gracinha com ele na final do Campeonato Brasileiro de 97? É diferente, né? É diferente. Eu acho que sim, tem um pouco de exagero, né, do Neymar. Mas eu vejo que isso, quando o Messi entra em campo, é assim, quando o Cristiano Ronaldo entra assim. Ah, cara, tem você uma imagina um admiração. jogador do Real Madrid, o Cristiano Ronaldo, estendendo o tapete vermelho pro Messi, cara, no Santiago Bernabéu? Não vai acontecer. Mas quando... O Sérgio Ramos. Pô, o Sérgio Ramos chega na final da Champions em 2018, que era o principal jogador do Liverpool, era o Salah. Ele tira o Salah do campo. Eu não tô falando que tem que fazer isso, evidentemente que não, né? Não é pra quebrar o cara, não é isso. Mas o Samuel Xavier, no jogo do Santos contra o Fluminense, lá no Maracanã, vitória do Santos por 1-0, é o jogo que derrubou o Pedro Caixinha. O Samuel Xavier não deixou o Neymar jogar, cara. O Neymar perdeu a cabeça, inclusive, com o Samuel Xavier. A gente tá falando de um lateral direito, cara que sai da posição dele, pra infernizar a vida do Neymar. É isso, cara. Mas isso eu vejo, se eu estivesse jogando hoje, eu ia encher o saco do Neymar. Então. Eu ia provocar ele, eu ia falar um monte de besteira pra ele, como a gente sempre falava. Exato, provocar cara. E falar, meu, para, vamos. Ou eu ia falar assim, vamos parar de jogar, eu tô ficando velho. Ele tomou cartão amarelo no jogo de ontem. Mas eu vejo que isso daí, cara, vai fazer parte. O Neymar, onde ele for, ele é. Mas ele não pode ser assim em jogo à vera. Cara, não pode ser Bernardo, assim. mas vai ser, cara. Eu também concordo com você que às vezes extrapola. Se você fosse técnico, cara, e olhasse essa reverência, quase uma bajulação de alguns elementos ao Neymar, você ia tomar uma atitude no vestiário. Seu time perdendo, você ia falar, pô, desculpa, palhaçada é essa? Não, é diferente, mas eu acho que vai ser assim. Principalmente quando for na Vila, eu vejo que pro lado do Neymar isso é bom pra ele. É bom pro divertido, espírito leve. Porque tava lá o Gabriel Medina, tava lá o pessoal, o Neymar tava à vontade. Isso. E ele jogou bem, cara, ele jogou bem. Agora, jogar contra o Santos aí é diferente, né? Você tem que chegar lá e falar, olha, vamos ser mais sérios, daqui pra fora ou depois do jogo a gente troca a camisa, depois a gente vai comer uma pizza, vai tomar uma cerveja, beleza, como sempre aconteceu no futebol com os jogadores, mas é que ali tá muito claro, porque tem 50 câmeras e o Neymar, ele põe o dedo no nariz, já vai sair meme, já vai sair não sei o quê, ele dá uma caneta, ele brinca, ele fala alguma coisa, ele tava defendendo, tem um lance também que um torcedor do Santos tá xingando o Danilo de mercenário, ele defende o Danilo. Se fosse qualquer outro jogador, cara, isso não ia acontecer, mas é o Neymar. Ó lá, é esse lance, ó, ele vai até ali, o Danilo que vestiu a camisa do Santos, o Danilo que fez o gol, inclusive, no jogo contra o Penharol, não foi? Primeiro. Pô, foi o que salvou o Santos naquela... Sim. Tava 0-0. Uma eliminatória. Não, eu acho na final. A final da Libertadores. Sim, mas teve o primeiro gol dele e o segundo é do Neymar. Mas teve um jogo também, na fase de grupo daquele Santos de 2011, que o Muricy tinha acabado de assumir, que eu acho que é um jogo... É um jogo no Paraguai. Cerro Porteño. Cerro Porteño, que ele faz um golaço fora da área. Sem o Neymar, né? O Neymar não jogou, acho que o Ganso não jogou esse jogo também. O Ganso jogou, acho que o Ganso joga e o Neymar estava fora. Isso. O Ganso jogou. Mas se o Danilo não faz aquele gol, o Santos ia ser desclassificado na fase de grupo. Não, era na semifinal isso aí, Jamel. Semifinal era grupo ainda, acho que era semifinal, cara. Mas quer dizer, foi um golaço fora da área. Eu acho que até foi de esquerda. Não lembro. O Esporte transmitiu. Mas, cara, é assim, cara. É o Neymar, cara. A gente tem que se acostumar com isso, porque ele traz, ele faz, ele é polêmico. Se ele faz o gol... Pra mim, o melhor jogador em campo no Santos ontem foi o Brazão. Porque ele pegou 3 bolas ali, ele pegou a cabeçada do Danilo mesmo. No primeiro tempo. Foi demais. E ele saiu umas 2 vezes de soco, com coragem e tal. Pra mim, ele foi melhor. Só que, cara, a manchete é o Neymar que fez o gol e o Santos ganhou. E daí a manchete exagerada. Neymar salva o Santos. Neymar e mais 10. E aí já tem gente falando, não, tem que voltar à seleção brasileira. Mas é o Neymar, cara. Isso é assim. Vai ser assim. E, ó, eu só torço para que essa atuação do Neymar seja daí para frente, para cima. Sim, sem dúvida. Porque é o que a gente precisa. E a estreia do Robinho Júnior, que ontem também já foi abusado, já tentou dar umas pedaladas para imitar o pai, aquela coisa toda, mas já estão tratando como uma nova joia da Vila. Cara, eu acho que também normal isso, Kaká. Ele leva um sobrenome, né, ou a herança do pai, porque ele vai ser sempre mais cobrado por isso, mas isso também, do outro lado, abre portas.
Né? Talvez se ele não fosse o filho do Robinho, não teria essa chance tão rápido, para ver que tem algum outro menino. Mas ele tem uma responsabilidade gigante nas costas dele e jogou bem. E deu pedalada. Cara, então o que o torcedor do Santos quer? Gol do Neymar, o time volta a ganhar. Entra o Robinho Júnior, dá pedalada. O torcedor do Santos ontem estava contentíssimo. Ganha do Flamengo, que para mim continua sendo o maior candidato a ser campeão brasileiro desse ano. Com todos os problemas que estão acontecendo, para mim, eu acho que o Flamengo é o time que, a longo prazo, vai ganhar. Eu discuto. Se não for bem no mercado agora, um abraço. Eu tenho dúvidas. O trabalho do Zé Boto é ridículo. É horrível. Horrível. Agora, ô Berna, a curtíssimo prazo, já que domingo tem Fla-Flu, Sim. como que o Felipe Luiz vai arrumar a desavença dele com o Pedro? Porque o torcedor do Flamengo, o Pedro tem que voltar ontem. O Flamengo não vai ter outra alternativa, senão colocar o Pedro no campo. Sim, o Pedro ficou de Miguel uma semana. O próprio Pedro admitiu isso. Um jogador que não treina uma semana vai demorar. Você sabe disso, para estabelecer ali o melhor condicionamento físico. Então não é da noite para o dia que o cara vai estar apto a jogar. Né? Essa é uma questão. Felipe Luiz ontem não quis falar sobre o tema. Eu acho assim, a vitória sobre o São Paulo, da forma como foi ainda, com o Flamengo muito dominante no último sábado, deu ao Felipe Luiz, a chancela da torcida. Falou, vai, o momento é teu. Você tá grandão, ganhou o jogo em cima do São Paulo, foi um massacre. Manda brasa. Ontem ele perdeu. Então ele não tinha como ontem olhar e repetir a história do último sábado. E tem outro aspecto muito importante nessa equação a qual você se referiu, que é a ausência do Bruno Henrique no Fla-Flu. Bruno Henrique tomou um cartão, para mim não foi nem falta. Tá suspenso. Naquela dividida com o Rossi. Foi nada. Não foi falta. Ele toma um cartão amarelo estúpido. E aí, como é que o Flamengo vai jogar contra o Fluminense sem o Bruno Henrique, que vinha sendo ali um atacante de muita presença, né? Ele é um atacante de muita presença. Ele fez um Mundial bom ali, jogando contra o Chelsea e tal, mas nesse momento não estava bem. Mas é um quebra-cabeça que o Felipe Luiz vai ter que resolver até o domingo, né? O jogo é às 6h30 da tarde. Mas a questão Pedro não chega nem ao ponto de a gente debater mais a adaptação dele, ou a necessidade de adaptação do Felipe Luiz ao jogador num esquema tático. Passou muito do ponto. Chegou ao ponto de o cara não treinar. Então, assim, eu não sei honestamente como é a condição física do Pedro nesse momento para voltar num Fla-Flu. Mas eu vejo assim, agora, como você falou, ganhou do São Paulo, ele foi grande, não sei o quê, agora perdeu. Eu achei que se o Pedro tivesse lá, porque passou bola na área, talvez o Pedro faria, ou como podia perder de 2 ou 3, né? A gente nunca sabe. Nunca sabe, né? Mas eu acho que agora é a hora do Felipe Luiz dar o truco. Chegar e falar assim, então agora o Pedro vai jogar. Joga o Pedro na arena. Pedro, você tem que me desmentir agora, cara. Tudo que eu falei, você tem que entrar em campo e ser o melhor em campo, fazer gol, a oportunidade está aqui. Eu acho que isso é uma estratégia boa para o Felipe Luiz, cara. Mas eu acho, Jameli, a gente olhando em retrospecto, né, pelo menos recentemente, que o Pedro teve essas oportunidades e foi muito mal. Ele jogou contra os 2 times mais fracos que o Flamengo enfrentou nessa Copa do Mundo de Clubes aí. O Los Angeles e o Esperance. Não jogou nada. Não, mas agora... Contra o Los Angeles perdeu um gol sem goleiro, cara. Não, mas agora, Bernardo, depois de toda essa polêmica de 15 dias aí de confusão e não sei o quê, se o Flamengo... Eu não sei, se eu tivesse lá, eu ia falar assim, agora é a hora do Pedro jogar, cara. Bota ele lá, ó, clássico, Maracanã. A questão é, se ele tiver mal fisicamente, o Flamengo praticamente rifa o jogo contra o Fluminense. Não, cara, mas daí ele tira ele no meio do jogo e tudo. E o Pedro, mesmo se tiver mal fisicamente, cara, aí é outro lado que o cara vai comer grama, cara. Porque ele vai querer provar que ele fala, tudo que estão fazendo comigo é injustiça, tudo que falaram pra mim, vazaram a notícia que tinha que ser vendido, papapá. Ele vai falar, é tudo ao contrário, eu vou jogar pra caramba, vou fazer meu melhor jogo.